E aí, galera, então agora vamos para o primeiro exercício da função modular. A gente já viu como que ela é calculada, a gente já viu como ela é a representação gráfica dela. Então agora a gente vai para os exercícios, ok? A primeira questão, ela diz o seguinte: qual das seguintes opções representa o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1, fechou módulo, menos 1, definida como função real em reais, né? Ok. Então a gente vai analisar os gráficos e vai falar qual é referente a essa função, né? Então a gente, de cara aqui, já pode excluir alguns, né? O gráfico A não é igual um gráfico da função modular que utiliza a função afim, né? A função do primeiro grau. Então, a gente já sabe que não é, porque a função afim é uma reta, né? Isso aqui não é uma reta. Então, ela tem que ser uma reta. Quando chega no eixo x, ela é rebatida, né? Aí fica no formato de V, né? Essa é a função modular utilizando a função afim, né? O gráfico B, a gente também vê que não é, porque o gráfico B aqui, no caso, seria uma função do segundo grau sem módulo, né? Seria dessa maneira. Aí o gráfico C, a gente já vê aqui que é uma função do primeiro grau utilizando a função modular. Então, a gente já reserva ela aqui. Gráfico D também não é. Agora, o gráfico E, ele é a função afim sendo utilizado em conjunto com a função modular, certo? Então, a gente já sabe que vai ser ou a C ou a E, ok? Agora, qual delas vai ser, né? Então, vamos aqui para o pente, né? Para o pente, a gente vai descobrir isso. Primeiro, né? Primeiro que a gente pode resolver isso de duas formas. Usando raciocínio lógico ou calculando, né? Calculando, a gente faria dessa seguinte forma. X mais 1 módulo de x mais 1 menos 1, né? Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, a gente acha o zero da função, que seria x mais 1 menos 1. Não, a gente vai utilizar o x, o zero da função, eliminando esse menos 1. Porque esse menos 1, ele nada mais é do que como fala, o gráfico em relação ao eixo y, né? Então ele vai falar, se esse menos 1 ele vai fazer, de acordo assim, a gente descobre o valor dessa função aqui, modular, aí a gente pega o menos 1 e desce, vamos supor, o gráfico, o ponto do vértice onde corta o eixo x, está no 1. 1, 0, né, no caso. No eixo 0 o eixo y está no 0. Então, esse menos 1, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer com que, ao invés de ficar no eixo x, vai ficar no menos 1 ali, em relação ao eixo y, né? Então, vamos ver como que isso vai ficar. A raiz dessa função vai ficar assim. X mais 1 é igual a 0, né? Que a gente quer saber a raiz. Então, x é igual a menos 1. Então, a gente já sabe o seguinte. A gente tem a função, o gráfico aqui, cartesiano. Opa, tá feio esse gráfico. Vamos pegar aqui uma retinha, né? Fazer mais bonito. Ok. A gente tem um gráfico aqui, certo? Aí, a gente já sabe que o x, o zero da função é menos 1. Menos 1 e 0, né? Porque a gente pegou o zero da função ali. Então vai ficar o seguinte, né? Vou pegar um pincel aqui, né? Então a gente está aqui no menos 1, ó. Aqui é o x, no menos 1 vai ficar 0, vai ser bem aqui, ó. Menos 1. Então, já descobriu um dos pontos, né? Que cortam no gráfico cartesiano ali, o eixo x. Então, vamos fazer assim para descobrir os próximos pontos. Então, a função, a gente fazendo aqui normal, ela vai ficar aqui. X mais 1, né? Agora, zerando o x, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. 0...
é igual a 1, no caso, né? Aí, a gente sabe que essa reta vai cortar na onde? No eixo Y, aqui no 1. Essa é a forma simplificada, tá, gente? De fazer esse cálculo. Tem a outra forma que eu também expliquei na aula. Só que essa é a forma simplificada que funciona muito bem com a função... funciona muito bem com a função do primeiro grau. Então, a gente já sabe que a gente tem uma reta aqui, ó. Tem uma reta aqui. Vamos voltar aqui e fazer essa reta direito, né? Tem uma reta que corta aqui, ó. Bem aqui. Ok? Porém, tudo que está abaixo do eixo X não vale, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente rebate essa mesma reta aqui, ó. Pra cá, ok? Aí a gente tem o quê? Ao invés de ela descer aqui, quando ela desceu aqui, a gente rebateu ela para cima, viu? Então a gente vai ter esse gráfico. Porém, a gente tem a presença do menos 1 aqui fora do módulo. A presença do menos 1 vai fazer com que todos os elementos desse gráfico desçam uma linha, entendeu? Então a gente vai ter o seguinte. Aqui está no 0, aqui vai para o menos 1. Aqui está no 1, ele vai para o 0. E aí, aqui a gente vai ter o quê? Outro gráfico. Ó, partindo daqui, ó. É o mesmo gráfico, tá, gente? É porque eu estou fazendo meio torto. Mas é o mesmo gráfico, porém, uma casa abaixo. Todos os elementos dele. Então, ele vai ficar dessa maneira, ó. E a gente, olhando lá no enunciado, vai perceber que é o quê? É a questão E. E só a gente olhar o enunciado, a gente já poderia deduzir que seria a questão E, justamente porque o gráfico não estava cortando o eixo X, entendeu? Se ele não estava, o vértice, né, dele, né, no caso, bem esse ponto aqui, não estava cortando o eixo X, estava cortando no menos 1, a gente já poderia deduzir que era a questão E, ok? Só que aqui foi uma forma bem rápida de explicar. Então agora vamos para o segundo exercício.